Kitsur Shulchan Aruch, em português, capítulo 2, Leis relacionadas à ablução das mãos. Artigo 1. Motivo, já que, ao levantar da cama, a pessoa é como uma criatura nova para o serviço ao Criador, abençoado seja Ele, precisa ela santificar-se abluindo as mãos com o recipiente, assim como o Kohen santificava as mãos diariamente antes de realizar o serviço no templo. A alusão a essa lei encontra-se no versículo: Lavarei com limpeza as minhas mãos e circundarei o teu altar, ó Hashem, para que se façam escutar palavras de gratidão. Salmo 26, versículo 6. Há outra razão. Para essa ablução, durante o sono, a alma sagrada se desprende do corpo, o que atrai um espírito impuro que paira sobre ele. Com o despertar, o espírito impuro abandona o corpo, exceto os dedos. Daí se desprendendo deles após a ablução das mãos 3 vezes alternadas. É proibido andar 4 cúbitos sem antes fazer a ablução, a menos em caso emergencial. Artigo 2. Vestir o talit katan. O talit katan deve ser a primeira veste a se colocar para que não se caminhe 4 cúbitos sem tzitzit. A bênção da colocação não é recitada nesse momento, já que as mãos não estão limpas. Artigo 3º. Procedimento à ablução matinal das mãos. A ablução matinal das mãos é feita da seguinte forma: se segura o recipiente com a mão direita, passa-se o mesmo à mão esquerda, e esta derrama água sobre a direita. Em seguida, toma-se o recipiente com a direita, vertendo a água sobre a mão esquerda. Esse procedimento é feito 3 vezes. É bom abluir até o pulso, mas havendo dificuldade, basta até os nós dos dedos. O rosto deve ser lavado em honra ao Criador, conforme está escrito, pois o homem foi feito à imagem de Hashem. Gênesis, Bereshit, capítulo 9, verso 6. A boca também tem de ser lavada, por causa do mau hálito, já que o nome sagrado de Hashem precisa ser dito com santidade e pureza. Em seguida, enxugam-se as mãos. É preciso cuidar de enxugar bem o rosto. Artigo 4. Regras relacionadas à água da Netilá. A pessoa deve abluir as mãos sobre um recipiente para não derramar água impura no chão. É proibido usufruir da água da ablução, em razão do espírito impuro que paira sobre ela. Portanto, ela deve ser jogada fora em lugar onde ninguém caminhe. Artigo 5. Proibição de tocar. Proibição de tocar em certas partes antes da ablução. Não se deve tocar na boca, no nariz, nos olhos, nos ouvidos, no ânus, nos alimentos, nem na cicatriz de uma veia aberta, pois um espírito impuro paira sobre as mãos, que não fizeram a ablução, e isso pode ser prejudicial. Artigo 6. A ablução em princípio. A ablução em princípio e em casos de necessidade. É correto atentar para que as mãos sejam abluídas pela manhã usando um recipiente, água e força humana para vertê-la, tal como a ablução ao comer pão. Ver no capítulo 40. Mas em caso de dificuldade e precisando rezar, pode-se abluí-las com qualquer objeto, todo tipo de água e sem o uso da força humana, para que a bênção de Al-Netilat Yadayim sobre a ablução das mãos seja recitada.
Quando houver um rio, é preferível imergir as mãos nele 3 vezes. Isso também pode ser feito na neve. Se não houver nenhum tipo de água, limpam-se as mãos com qualquer coisa, e a bênção de Al-Nekiut Yadayim sobre a limpeza das mãos será recitada em lugar de Al-Netilat Yadayim. Este procedimento é suficiente para a oração. Caso consiga posteriormente água e recipiente adequado, é apropriado abluir as mãos corretamente, sem recitar qualquer bênção. Artigo 7. Quando se recita a bênção sobre a ablução? Está escrito: abençoe, ó minha alma, o Eterno, e todas as minhas entranhas, o seu nome sagrado. Salmo 103, 1. Já que é preciso abençoar o nome de Hashem com todas as entranhas, é proibido proferir qualquer bênção antes de limpar-se das fezes e da urina. Como pela manhã é frequente a vontade de evacuar, não é recitada a bênção na ablução antes da higiene pessoal. Depois da evacuação, as mãos são lavadas novamente, quando são proferidas as bênçãos de Al-Netilat Yadayim. Asher e Etzar, as bênçãos sobre o estudo da Torá, e Elohai Neshama. Artigo 8. A ablução para quem acorda durante a noite ou para quem dorme de dia. Nos seguintes casos, há dúvida se é obrigatório ou não abluir as mãos pela manhã. Ao amanhecer, se a pessoa abluir as mãos corretamente ao levantar de noite e depois permanecer acordada. B. Ao levantar de noite, abluir as mãos e voltar a dormir. C. Ao dormir de dia, o tempo que corresponde a 60 fôlegos, cerca de meia hora. D. Ao permanecer a noite toda acordada, sem cochilar mais que 60 fôlegos. Nesses casos, as mãos devem ser abluídas 3 vezes intercaladas, conforme o artigo 3, sem que se recite a bênção. Artigo 9. Fatores que tornam necessária a ablução. Após as seguintes ocasiões, é necessário abluir as mãos com água. A. Ao levantar da cama. B. Ao sair do banheiro. C. Ao sair da casa de banho. D. Ao cortar sua unha. E. Ao cortar seu cabelo. F. Ao descalçar os sapatos. G. Ao ter relações sexuais. H. Ao tocar em piolho. I. Ao estender roupa piolhenta, mesmo sem tocar no piolho. J. Ao coçar a cabeça. L. Ao tocar em partes do corpo que costumam permanecer cobertas. M. Ao sair do cemitério. N. Ao acompanhar um funeral ou entrar em recinto coberto, onde há defunto. O. Ao tirar sangue. Terminamos aqui o capítulo 2 de Kitsur Shulchan Aruch em português.